Fagundes por aqui e depois de um bom rendimento no Brasileirão no final de semana, vamos agora aos palpites da Copa do Brasil. Temos jogos decisivos essa semana, na quarta e na quinta-feira. Então, bora para os palpites! O palpite fica para Chapecoense e Corinthians, que acontece na Arena Condá na quarta-feira. No primeiro jogo, o Corinthians venceu por 1-0, não foi uma grande atuação do Timão, mas conseguiu um resultado positivo e agora defende esse resultado em Santa Catarina. A Chapecoense, quando joga como mandante, tem aí um retrospecto bem complicadinho, é um time cascudo e a última derrota da Chape como mandante foi ainda no Campeonato Catarinense. Então é bem complicado jogar na Arena Condá, independente do time que enfrente a Chapecoense. As equipes se enfrentaram pela 18ª rodada do Brasileirão no final de semana, no domingo, onde a Chapecoense venceu o Corinthians por 2-1. Nesse jogo, o Corinthians foi com o time reserva e a Chapecoense esteve com o time praticamente titular frente ao Timão. Algo que pode pesar para a Chapecoense é que utilizou a maioria dos jogadores titulares, enquanto que o time do Corinthians está descansado para esse jogo, para essa decisão. Então, isso já é um dos pontos, e até porque a Chapecoense precisava utilizar os titulares justamente porque está numa situação muito complicada de zona de rebaixamento, conseguiu sair com a vitória, mas está ali muito próxima da zona de degola. A novidade é o novo treinador, o Guto Ferreira, que chegou já mostrando um pouco do que vai fazer dentro dessa Chapecoense. Acredito que vai conseguir bons resultados, já teve uma boa passagem pela Chapecoense e isso dá aí ao torcedor uma nova perspectiva dessa chave. O Corinthians, quando joga longe de seus domínios, tem sido bastante irregular, mas para esse jogo aqui o Corinthians tem uma vantagem a seu favor. Isso me faz acreditar que a equipe vai jogar de uma certa forma mais defensiva, esperando a Chapecoense, que precisa do resultado, e vai atuar nos contra-ataques, que é algo que o Timão sabe fazer muito bem, uma estratégia de jogo que funciona muito bem nesse time do Corinthians. Então, o meu palpite para esse jogo, mesmo que a Chapecoense tenha um resultado tão bom em casa e o Corinthians vem sendo irregular fora de casa, o meu palpite vai ficar no empate, anula a aposta a favor do Corinthians com odds a 1,97 na casa de apostas Betson. Só para vocês entenderem sobre essa aposta não é uma aposta a favor do Corinthians, mas sim uma aposta que engloba também o empate, ou seja, caso aconteça um empate, nós teremos a aposta devolvida e caso o Corinthians vença, a gente tem a nossa aposta ganha. De certa forma, a gente está nos protegendo de um possível empate, acreditando que a Chapecoense não vença esse jogo aí. E o segundo palpite fica para um jogo também na quarta-feira entre Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro defende uma vantagem de 1-0, utilizou os atletas reservas no último jogo pelo Brasileirão no final de semana, já com o foco na Copa do Brasil. E o Santos vem numa situação muito complicada, tanto dentro quanto fora de casa. O Santos aí tá lá na zona de rebaixamento do Brasileirão e está numa situação bem delicada. E ainda precisa nesse jogo ir para cima do Cruzeiro para buscar um resultado positivo, porque inicia o jogo perdendo de 1-0. Então eu acredito que o Cruzeiro possa aproveitar muito bem isso. O Cruzeiro vai jogar na manha, vai jogar na maneira que o Mano Menezes vai colocar o time, porque tem treinado muito bem essa equipe do Cruzeiro. Então a minha aposta vai ficar a favor do Cruzeiro com odds a 1,68 na casa de apostas Betson. E o terceiro palpite fica para Palmeiras e Bahia, acontecendo lá na quinta-feira. O primeiro jogo entre Bahia e Palmeiras foi bem ruim, acabou no 0-0, o Palmeiras perdeu o pênalti e não conseguiu trazer vantagem para São Paulo. Mas agora eu acredito que a equipe do Palmeiras começa a ter uma nova cara com a chegada do Filipão. O Filipão já chegou fazendo algumas mudanças, colocando o time para cima. Então eu acredito que para esse jogo aí contra o Bahia, o Palmeiras já consiga mostrar e imprimir o modo Filipão aí nesse jogo. Por isso eu acredito que o Palmeiras vença. Mas a gente tem odds bastante baixos aí a favor do Palmeiras, em torno de 1,37 na casa de apostas Betson. Por isso, eu vou optar por um handicap asiático -1
acreditando que o Palmeiras vença por 2 ou mais gols nesse confronto. O handicap -1 está pagando 1,82 na casa de apostas Betson também. Como o Bahia fora de casa não tem um rendimento muito bom, eu acredito que essa aposta aí seja ideal para esse confronto entre Palmeiras e Bahia. Teremos ainda Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil, mas esse jogo eu preferi deixar de lado a aposta, porque eu acredito que vai ser muito difícil esse duelo entre as duas equipes. O primeiro jogo na Arena do Grêmio foi 1-1, um resultado que foi praticamente uma vitória do Flamengo. Acredito que o Flamengo até possa levar essa vantagem aí para a Copa do Brasil, acredito que possa até levar a vaga, mas acredito também que vai ser um jogo bem difícil mesmo, então deixei a aposta de lado para esse jogo. Mas se você acredita aí tanto no Flamengo ou tanto no Grêmio, comente aqui abaixo, deixe seu comentário e também sobre os outros palpites que eu citei, quais são os seus palpites, qual é o seu prognóstico para esses jogos da Copa do Brasil, beleza? Não deixe de se inscrever também no canal para receber os próximos palpites. Nos vemos nos próximos vídeos.